Então, vamos nessa, né, para mais uma aula de Figma A1. Hoje a gente está com o foco central da nossa aplicação é mostrar para vocês que é com um protótipo, né, transformado, né, gerado pelo A1 junto ao Figma, a gente consegue fazer um teste de usabilidade, né? Não estamos aqui para ensinar como que é o teste de usabilidade, mas mostrar para vocês que a gente não precisa fazer como é que diz, um MVP codando mesmo, né, chamar um desenvolvedor, vamos fazer isso daqui, vamos testar essa ideia, né, o design foi lá e prototipou, e agora mandou para o desenvolvedor teria que codar tudo aquilo ali, e por mais que seja, digamos assim, um recorte, alguma coisa do tipo de um grande sistema que está sendo pensado, né, como o próprio nome diz, né, que é a questão do MVP ali, o menor produto viável, então a gente vai mostrar aqui que com o nosso plugin, né, assim como nas outras aulas a gente já mostrou que ele gera, mas a gente vai mostrar aqui, né, uma situação dessa, né, vamos supor que fomos contratados, né, nós somos designers e tal, fomos fazer um teste de usabilidade. E aí a gente tem um caso de uso, uma jornada do usuário, e aí a gente pensaria num protótipo, né? Hoje a gente não vai, aqui para o nosso fluxo, não vai prototipar em si, tá? Mas a gente vai, porque o foco hoje é a gente mostrar que o protótipo gerado, a gente vai conseguir fazer o teste de usabilidade. Vou apresentar esse teste de usabilidade usando a ferramenta Lookback, tá? Existem outras, a gente vai mostrar aqui com o Lookback. E, então é isso. Boa noite, professor Fran, está entrando aqui. Boa noite, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou primeiramente apresentar a jornada do usuário, tá? A gente, mais à frente, vai ver que nós já vamos utilizar um protótipo exemplo, que está disponível lá na nossa documentação, disponível aí para toda a comunidade, e aí a gente vai fazer o teste utilizando esse protótipo. Compartilhar a tela aqui. Pronto. Então, a gente traz aqui como um modelo, né, a jornada do usuário, que é em um sistema de acesso aos dados clínicos. Tá? O usuário precisa de uma tela de boas-vindas, né, onde o paciente é recebido com uma mensagem explicando a funcionalidade do sistema e uma breve descrição sobre o controle de dados clínicos. Também tem que ter uma opção de aceitar os termos de uso, né, uma apresentação dos termos de uso de forma clara e concisa, com a opção de aceitar os termos, com destaque para a importância da concordância, né, dele aceitar esses termos. Então, ele precisaria fazer login. Boa noite, Fernanda. Continuando aqui, ele precisaria fazer login, então teria que ter uma página de login com os campos para inserir o nome do usuário e a senha, um painel principal que terá a seção dedicada à visualização da lista de médicos com acesso aos dados clínicos do paciente, informações detalhadas sobre cada médico, incluindo nome, especialidade e endereço, e um botão de ação para revogar o acesso ou adicionar um novo médico. E também uma opção, né, de revogar o acesso, né, que, na verdade, isso aqui está incluso aqui um detalhamento a mais da questão da revogação, que aí ele vai ter que ter uma mensagem para confirmar, né, para evitar alguma ação acidental, e aí um feedback que essa revogação foi feita. E também, da mesma forma, a adição do médico, né, que ele teria que ter uma opção para poder adicionar um médico à sua lista, a opção para informar o código referente ao médico, confirmação também para não acontecer nenhum acidente, né, confirmação daquela ação dele, e um feedback de que deu certo.
E aqui é após o compartilhamento. Pronto. E aí ele também tem uma opção aqui de encerrar a sessão. Beleza. Como eu falei para vocês, a gente já vai ter um protótipo exemplo. Como é que a gente vai acessar isso? A gente vai vir no próprio Figma, vai abrir o plugin. Vamos lá em protótipos exemplos. E aí a gente vai usar o Dr. Shares. Então, ele já abre aqui uma página na web, com a opção de abrir no Figma. Quando eu clicar aqui. Ok. Pronto. Então, a gente está aqui com o nosso protótipo, né? E esse protótipo tá feito seguindo aquelas regras, né? Ali da jornada do usuário. Então, eu vou colocar aqui na versão, a gente tem essa disponibilização aqui, tanto na versão web, tá? Quanto na versão mobile, tanto para inglês quanto em português. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui, para o nosso caso de uso aqui, na versão português e a web. Então, mas vejam que isso aqui está disponível para todo mundo, tá? Vocês podem baixar isso aqui a qualquer momento. Foi prototipado seguindo todas as regras do LA1, né? Responsividade e tal. Então, para seguir a questão da jornada do usuário, né? O usuário vai ser recebido por uma tela, onde vai ter uma descrição do produto, né, do sistema. Ele, ao clicar em entrar, vai precisar de uma confirmação dos termos de uso, né? A gente utiliza o micro front-end de termo de consentimento, que está lá na nossa galeria, né? Vou falar o óbvio, assim, né, que nós já sabemos, mas a gente construiu todo ele aqui usando a nossa biblioteca, né, de componentes primitivos também, agregados, e os micro front-ends. Então, só para seguir o fluxo, ele teria que aceitar, quando ele aceitasse, ele cairia aqui no login, também tem acesso aos termos de uso aqui, e se ele querer revogar agora, não concordar mais com os termos de uso, ele vai ser jogado aqui para fora, mas aí ele faz login, cai na lista de médicos, né? A lista de médicos aqui também é um micro front-end da gente, tá? Configurado, tudo direitinho. Vocês, quando acessarem isso aqui, vocês vão poder visualizar abrindo o plugin. Não sei porque que ele está me pedindo aqui as credenciais, mas deixa eu colocar. Ok, então eu já tenho um projeto lá criado, tá? Isso aqui a gente viu lá na primeira aula, questão de criação de projeto, design system e tal e tal. E, enfim, vocês, quando tiverem acesso, vocês vão poder visualizar isso daqui, né, como é que ele foi configurado, tudo direitinho, entradas e saídas no protótipo. Então, com a jornada do usuário, com esse modelo aqui do protótipo, a gente vai executá-lo e vai já linkar ele lá no Lookback, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer a avaliação. Eu vou só acrescentar aqui uma coisinha a mais, porque eu quero que no fluxo a gente passe por um formulário, tá? Um formulário de análise da usabilidade. Esse formulário, mais à frente, em outras aulas, a gente vai falar um pouco mais sobre microprodutos, né, que também é um dos pontos da nossa tecnologia,
E a gente já foi utilizando esse microproduto de formulários que a gente criou, né? Mas futuramente a gente vai ver como é que cria. Então, a gente criou esse formulário e eu já vou poder utilizar ele aqui no protótipo. E deixa eu pegar aqui uma forma de como é que eu vou chamar ele. Como eu disse, a gente não vai estar focando aqui na prototipagem. Eu vou trazer ele para cá. Aqui é o micro front-end, o microproduto de formulário, né, já todo configuradozinho. E esse aqui é o carinha que chama ele. Então, eu vou só pegar esse carinha, vou jogar para cá. Não, não é isso aqui. É isso aqui. Jogar ele aqui para dentro. Pronto. Então, quando a gente tiver seguindo o fluxo, o que vai acontecer? Eu vou configurar isso aqui juntamente com vocês lá no Lookback. E aí o Lookback vai pegar esse link, gera outro link da própria plataforma dele, que é o link para o teste, vou mandar para o Ítalo, e aí o Ítalo vai acessar esse link e vai pedir algumas configurações, que vai ser para abrir câmera e tal, isso aí mais adiante eu explico. Mas aí quando chegar no fluxo final, eu vou pedir para o Ítalo fazer 3 atividadezinhas. Quando chegar nesse fluxo final, que ele conclui essas atividades, eu vou pedir para ele vir aqui e a gente acessar esse formulário. E esse formulário é o formulário de questionário SUS, tá? Isso aí, a ciência já está validada, esse questionário é bastante utilizado aí para teste de usabilidade. Ele faz uma análise quantitativa, né? A gravação que a gente vai utilizar no Lookback, a gente consegue fazer uma análise qualitativa, porque a gente vai poder observar a expressão do usuário, a voz do usuário, né? Ver onde ele teve alguma dificuldade, né? O que ele elogia. Então, a gente faz uma análise qualitativa. E aí, para transformar essa análise em quantitativa, a gente tem esse questionário, né? E o usuário vai finalizar. Então, quando terminar, eu vou pedir o Ítalo para voltar para essa tela aqui de login e clicar nesse íconezinho. E aí, ele vai responder o questionário. Pronto, ok. Como é que isso aqui está configurado, né? Só para eu ter certeza que ele vai estar certinho. Pronto, ok. William, ou Alisson, bem-vindo aqui. Então, vamos continuar. Vou gerar aqui, tá? Vou pegar aqui o nosso plugin. E vou, já como falei para vocês, já tem um projeto. Vou sincronizar. Ok. Posso visualizar o meu projeto aqui, o meu protótipo aqui, né? Mas aqui a ideia é eu pegar esse link, né? Pegar esse link aqui, e com esse link eu vou poder ir lá no Lookback. Vocês vão criar um projeto, né? Aqui eu já deixei o projeto criado, mas eu vou fazer a configuração com vocês. Nada mais é do que New Project, colocar um nome, e aí ele vai seguir o fluxo. Tem aqui algumas modalidades de teste de usabilidade, aí fica a critério de vocês depois dar uma pesquisada. Vou utilizar essa daqui, que tem moderador, ou seja, o moderador sou eu que vou ficar com o usuário que está testando, ali acompanhando ele, enquanto ele faz o teste da ferramenta. Aqui a gente teria que configurar uma mensagem de boas-vindas, né? Colocar o link, aqui é onde eu quero chegar, vou colocar o link que eu copiei de lá. Aí, mensagem de boas-vindas, para a gente ganhar velocidade, eu tenho ela aqui, deixando uma mensagenzinha aqui, deixando uma mensagenzinha
e antes de iniciar o teste, né, que está próximo de iniciar, e sempre que puder, ele poder falar em voz alta. E quando ele finalizar, a gente também deixa uma mensagenzinha para ele, de agradecimento. Aqui, ele vai me perguntar quais são os dispositivos que eu vou testar. No caso, eu vou testar em desktop, então, vou utilizar só essa opção. Vai pedir aqui a localização, a língua. Ok. Beleza. Vou salvar. E next. Pronto. O lookback já está configurado com o nosso protótipo, né, para ser testado. Como é que eu faço isso? Vou fazer essa cópia aqui e vou mandar aqui no chat. Tá? Cadê o chat? Aqui o chat. Não clica agora, tá, Ítalo? Mas, porque eu quero dizer o seguinte, quando a gente vai fazer esse teste de usabilidade e tal, lembrando que aqui não é o foco de ensinar como é que faz o teste de usabilidade, mas mostrar que isso aqui é possível, né? Fazer com o nosso protótipo gerado. Então, a gente teria que ter um briefing, ou seja, o Ítalo agora vai clicar no link, eu teria que contextualizar ele, qual é o cenário, qual é a atividade, o que ele vai fazer, no, no, no fluxo que ele vai acessar. Eu acho que só esqueci de colocar aqui as instruções. Eu fiz errado. Isso aqui são as instruções. Vem para cá. As instruções são as atividades que eu vou pedir para o usuário realizar. Seria essas atividades. Então, logar no sistema, né? Remover o compartilhamento dos seus dados com o Dr. José Moura, seria a segunda atividade. E a terceira atividade, compartilhar os seus dados com o novo médico através de um código. Pronto. Isso aqui a gente configura também no lookback. Ok, agora eu salvar de novo. Feito. Pronto. Então, com o lookback configurado direitinho agora, aí eu iria fazer um brief, né, para dizer, olha, imagine que você é um paciente do plano de saúde e tal, e segue acompanhamento, e explicar tudo, e ia pedir para que o Ítalo, né, expresse seus pensamentos em voz alta, né, porque a gente vai gravar a tela, né, para pedir para que ele permita a gravação de tela, a gravação de áudio, e a gente possa gravar as suas expressões. Né. No fluxo também vai pedir umas credenciais, essas credenciais você pode utilizar qualquer valor, e lá mais na frente, também, quando você for utilizar o compartilhamento para um médico, que você vai utilizar de um código, você pode colocar qualquer valor, tá? Pronto. Tendo contextualizado tudo isso, configurado, gerado o protótipo, né? Lembrem bem que a gente pulou aqui uma parte que foi de prototipar, porque a gente está utilizando um protótipo exemplo. Então, eu vou pedir o Ítalo para... Pronto, o Ítalo já pode acessar esse link, tá? Ítalo, para evitar a microfonia, quando você acessar o link, vai pedir algumas configurações que serão essas, né, de permitir a gravação de tela, permitir o uso da câmera, do áudio e tal, e chegar lá no finalzinho, você vai precisar iniciar. Quando iniciar, aí eu vou pedir para você sair do Meet, que é para evitar a microfonia. E aí eu vou compartilhar a tela aqui, porque eu vou estar vendo a sua tela, então eu vou continuar compartilhando, então todo mundo aqui vai visualizar o teste, tá? É só por questão de microfonia mesmo que a gente pede para você sair do Meet. Então, pode acessar aí o link, faz as configurações aí direitinho, praticamente next.
Qualquer coisa, pode abrir o microfone aqui e perguntar que eu tento te ajudar. Quando você estiver pronto lá, finalizado tudo, vai aparecer para mim aqui, que alguém está pronto para fazer a demonstração. E aí eu vou entrar junto da mesma sala. Tá dando certo, Breno, Edu? estou configurando aqui. Ok. Aí, quando eu clicar aqui em abrir janela de sessão, que eu já saio da call, do Meet. Não, pode clicar. Quando eu entrar aqui, aí eu peço para você sair do Meet. Quando a gente estiver nos dois, aí dá certo. Eu sei que deu certo. Aí eu peço para sair do Meet. Mas aí, só pedir para tu copiar logo o link do Meet em algum canto, porque quando terminar, assim, essa sessão de teste, aí eu vou pedir para você voltar para a sala do Meet. Eu tenho no e-mail aqui. Pronto. Eu acho que já configurou tudo certinho, tá? Para iniciar a sessão. Pronto, pode colocar para iniciar. Ó, como eu falei para vocês, ó, apareceu aqui, ó, Ítalo, né, porque ele colocou o nome dele lá, e tá no computador Windows, então, vou entrar aqui. Vai pedir também as configurações da minha câmera, meu áudio. Pronto. Então, eu já estou com o Ítalo aqui no Lookback. Então, Ítalo, tu pode sair lá do Meet. Ok. Eu vou fazer o seguinte, para vocês conseguirem ouvir o que o Ítalo vai estar falando lá no teste, eu vou compartilhar só a guia para compartilhar áudio, tá? Só um instante. Compartilhar aqui guia. Pronto. Então, nesse momento, só para teste, eu queria um feedback de vocês. Ítalo, pode falar alguma coisa aqui para saber se o pessoal está escutando? Som. Oi. Tá me ouvindo direitinho, né, Breno? Estou, tá com um probleminha, mas deixa eu ver aqui. Que tipo de problema? Tá com delay? Tá robotizado. Robotizado? É, Deixa eu ver aqui se eu configuro. Oi, não tá. configurou? Tá um pouquinho robotizado ainda. Tá direto do microfone. Eu acho que agora não tá pegando nenhum microfone, tá como se tu estivesse bem distante. Vocês que estão aqui no Meet estão conseguindo ouvir bem, tanto eu quanto o Ítalo, pessoal? Oi, som. Oi. Ainda tá robotizado? Não consigo te ouvir, viu, Breno? Ok, não conseguem me ouvir. Tá. E quando eu tô falando assim, vocês estão me ouvindo duas vezes ou não? Eu consigo ouvir, pessoal. Boa noite. Eu consigo ouvir tanto o Breno quanto o Ítalo, viu? O Ítalo que realmente tá com uma voz assim, Mas dá mas o certo. resto eu tô ouvindo. Então, vamos continuar, tá? Então, para vocês, né, continua aqui no Meet, vocês estão visualizando, né, o Ítalo não tá vendo aqui, né, não ouviu vocês falando, mas vamos voltar aqui pro Meet, pro Lookback. Então, Ítalo, né,
faria toda a apresentação, né, daquele briefing, explicando a situação e tal. E aí, agora eu ia pedir para você fazer as atividades, né? Logar no sistema, né? Pode começar? Pode. Aqui o foco a gente pode passar até de forma mais rápida, tá? Porque não é a ideia bem a gente fazer essa análise, mas mostrar que dá certo, né? Aí, só para contextualizar a todos também, enquanto eu vejo aqui, ó, estou vendo a expressão do Ítalo, né? Estou vendo a interação dele e estou escutando, né? Se fosse, no caso, como falei para vocês, no teste, eu ia pedir sempre para o Ítalo estar falando em voz alta. Ítalo, sempre, né, fala em voz alta, por favor. Então, o Ítalo teria que estar, o que ele está passando pela cabeça, ele iria falando aqui para a gente saber o que está, qual é a linha de raciocínio dele quando ele vê a tela. Pronto, nessa tela aqui, né, eu tenho que revocar do José Moura, né, que eu não quero mais tratamento com ele. Esse cardiologista aqui não me serviu muito bem, então não quero mais me consultar com ele. Pronto, foi revogado. Eu queria adicionar, na verdade, um novo... agora eu me ferrei. Como é que eu adicionaria? Pronto. O meu papel aqui é só acompanhar você observando. Se eu perceber que você demorou bastante, não quer mais continuar, você também poderia ter essa possibilidade, né? Mas, se eu ver que você teve a dificuldade e não encontrou, aí eu posso pegar e intervir, entendeu? Mas eu preciso deixar um tempo para você procurar. Isso faz parte da achei análise. aqui. Eu quero o doutor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse doutor, a Carla Martins, é uma ótima dermatologista. Então, vou adicionar aqui ela. Pronto. Maravilha. Enquanto você está fazendo o fluxo, né, aí resolvendo as atividades, eu posso estar fazendo anotações aqui durante, né, durante a sua análise. Olha, nesse momento, por exemplo, lá, o usuário teve dificuldade de encontrar o botão de compartilhar. Aí, essas anotações eu posso ir fazendo, tanto durante aqui a análise, quanto após a gravação, né? Então, Ítalo, você concluiu, tá? Eu intervia, você concluiu as atividades, muito obrigado. Aí, agora eu vou pedir para você sair do sistema. Deixa eu deslogar aqui da minha sessão, né? Porque eu não quero Pronto, ninguém isso. mexendo. Aí, agora para apresentar a vocês o questionário SUS. O questionário SUS aqui é só para conhecimento, tá, gente? Para vocês, acredito que vocês já tenham ouvido falar, mas para quem não tiver ouvido, pelo menos saber que existe esse questionário. Por favor, Ítalo, clica aí para a gente ver o teste. Pronto, questionário SUS. Pronto, isso daí já é com o nosso gerador de formulário, tá? Mais à frente a gente vai chegar numa aula para isso. Então, o Ítalo iria responder essas perguntinhas. São 10 perguntas, 10 assertivas, né? Perguntando a questão, por exemplo, leia aí rapidinho uma dessas Eu atividades. acho o sistema desnecessariamente complexo. Pronto, aí ele iria dizer, né, de acordo com a experiência dele, concordo plenamente, discordo plenamente, mais ou menos, né, nessa escala de 1 a 5. Essa é a metodologia, né, criada aí pelo questionário SUS. E aí ele faz essa validação, responde os questionários, né. Se ele tentar salvar aí do jeito que está aí, não vai deixar, porque tem os campos que são obrigatórios, né? Isso aí, mais, como eu estou dizendo, numa próxima aula a gente vai falar sobre como é que faz esses formulários com o nosso microproduto, que é como se fosse um micro front-end, mas ele mais robusto, tá? E aí, o Ítalo, quando terminar de responder, tem duas perguntinhas lá embaixo, por exemplo, quais são os 2 pontos de melhoria, quais são os 2 pontos de positivos que você achou do sistema. Pode só colocar qualquer coisa para a gente ganhar tempo. Esse cara é bom, viu? Então,
quando ele terminar e salvar, a gente teria esse questionário. Esse questionário, Breno, precisa estar no nosso... Alô, vocês estão me ouvindo? Então, né, Eu tô. deu uma travada, porque deu uma travadazinha aqui, eu pensei que eu tinha caído. Então, esse formulário, você poderia ter feito todo o fluxo aqui. Existem outras ferramentas, digo desde já, que a gente consegue colocar após, por exemplo, dentro do lookback, eu poderia no final colocar um questionário SUS. No lookback não dá certo, mas em outros teria a opção de quando ele finalizar, porque aqui esse questionário tem que ser de uma forma sigilosa. No caso aqui, a gente está gravando tela, né? A gente está vendo as respostas do Ítalo, né? Isso não pode acontecer, tá? Se ele quiser deixar isso claro e tal, depois dizer que a opinião foi ele que respondeu e tal, ele poderia. Mas a ideia do questionário SUS é o sigilo, né? Para não ter aquela questão assim, ele está me vendo aqui e respondendo, eu vou colocar as respostas melhores, né? Para deixar ele bem à vontade. Então, isso poderia ser mandado via link, poderia ser de alguma forma, tá? Mas o foco aqui não é o questionário SUS em si. Mas todo esse fluxo, a gente passou agora por tudo, pode salvar, então. Pronto. Então, Ítalo respondeu, né? Ele consegue visualizar as respostas dele aí, não consegue mais editar. Então, pronto. Ítalo, eu vou pedir para a gente encerrar a sessão aqui no Lookback e pedir para você voltar lá no Google Meet. Tá certo. É só isso aí no X, ok. Vamos aguardar o Ítalo voltar. Eu vou compartilhar agora a tela toda, e não só a guia. Pronto. O Ítalo está de volta. Pronto. Isso daqui foi a gravação com o Ítalo. Então, se eu voltar aqui no meu projeto aulão, lá 1, vai ter aqui, ó, a gravação com o Ítalo. Vou clicar, e aí eu posso assistir ela novamente, como falei para vocês, para fazer a análise, uma análise qualitativa da situação, né, de todo o fluxo percorrido. E eu também, assim como eu poderia fazer as anotações durante a interação dele, eu posso fazer as anotações agora de uma forma mais tranquila, né, sem correr, de uma forma mais, uma análise mais aprofundada mesmo, e colocando aqui as anotações. E sobre o SUS, eu pegaria aquele questionário, né, fica aí para vocês, a curiosidade para vocês pesquisarem sobre o questionário SUS. O questionário SUS, ele iria pegar todas aquelas, digamos assim, notas que ele deu para cada questão, de 1 a 5, tem um cálculo, tá? Tem um cálculo que ele faz, né? E no final ele dá uma nota. No final dessa nota, é de 0 a 100. Se for menor que 6,8, teu sistema precisa de uma nova análise, né? Necessita, né? Ele necessita mesmo de uma nova análise de usabilidade. Modificar algumas coisas para melhorar essa nota. Se ele estiver ali entre 6,8, né, 68, 7, né, tá aceitável, né? E aí, quanto mais essa nota próxima de 100, melhor significa que a usabilidade do seu sistema está aceita pelo público, né? Aceita pelo público. Olha, não sei se vocês perceberam, o próprio Lookback que eu já trouxe, já traduziu toda aquela interação que eu estava com o Ítalo aqui, ó. Breno. Professor? Então, assim, o ciclo, né, pessoal? O ciclo é mais ou menos isso. Então, você aplica o estudo, pode usar a ferramenta tipo Lookback, você vê que o que o gerado pelo LA1 funciona perfeitamente dentro da esteira, né? Ou seja, eu prototipei lá no Figma junto com o LA1, exportei, usei o exportado dentro do Lookback,
funcionou, já coloquei também uma ferramenta de avaliação dentro do próprio protótipo, usando o conceito de microproduto do LA1, e a partir daí você analisa, faz a avaliação qualitativa, né? Ou seja, você tem um número atribuído à usabilidade, que no caso a gente usou aí o SUS, poderia ter usado um outro tipo de ferramenta de análise qualitativa, então usou para ilustrar, aqui a gente está só ilustrando, existem outras formas de fazer. O objetivo desse aulão nosso é a gente mostrar a esteira, né? Tá lá os objetivos do usuário, prototipou no Figma, um lá um, né? Lá um enriqueceu o protótipo, permitiu que nós pudéssemos testar o protótipo precocemente, sem ter que codar, sem ter que desenvolver um MVP, né? E aí você conseguiu usar uma ferramenta como o Lookback para capturar os dados, né? E usar o microproduto para configurar o SUS. Aí você tem a nota do SUS. Então, se a nota do SUS for baixa, então, vamos dizer assim, nessa tabela que o Breno já comentou, quer dizer, abaixo de 68, você está com um protótipo que precisa rever. Então, o ideal é que você tenha um produto que tenha um índice de SUS pertinho do 100, né? Seria a nota 10, né, vamos dizer assim. Mas aí, se você não tirou a nota 10, você está com a nota baixa de usabilidade, e você aplica esse teste com diversas pessoas, quantas queira, né? Aí você pode analisar o vídeo lá do Lookback em busca de dificuldade, de pontos de estrangulamento na interação, lembrando que está comentando, e as anotações que você fez lá. Aí você pode por uma avaliação qualitativa da experiência, né? Então, você vai ver, poxa vida, onde é que a pessoa se perdeu? Eu assisti o vídeo, vi lá as expressões da pessoa, e a dificuldade da pessoa. Então, o ponto de estrangulamento da interação está bem ali. E aí eu consigo, através da análise qualitativa, né, observar o ponto de estrangulamento. E a partir da observância do ponto de estrangulamento, eu poder trabalhar uma versão nova do protótipo para tirar aquele ponto de estrangulamento. Aí eu volto lá no Figma /lá1, tiro, faço aquela reforma naquele ponto onde o usuário está em dificuldade, está se perdendo, etc. E aí faço uma avaliação novamente. Isso a gente chama de engenharia da usabilidade usando o método de iterações, né? Você está com um protótipo que cada vez está com um nível de usabilidade mais alto. Entende? Aí depois você está com um nível de usabilidade mais alta, no nível desejável, aí você pode finalmente partir para a construção. Lembrando que se você estiver trabalhando com um a um, você já tem muita coisa pré-construída, certo? Então, esse aqui que é o objetivo dessa aula, basicamente é esse. Entender o ciclo e entender como lá o engenheiro da usabilidade, né, o engenheiro de UX, a produzir projetos rápidos, de uma forma rápida, né, e com você poder usar uma metodologia realmente de engenharia da usabilidade, né? A usabilidade como uma técnica de engenharia, né? A usabilidade não é uma questão de arte, né? Pode até ter um pouco de arte, porque tudo na vida tem um pouco de arte. Dizer, é uma questão de metodologia. Eu tenho um método que vai, se eu aplicar aquele método, eu vou conseguir desenvolver programas com maior qualidade. Entendeu? E aqui, exatamente mostrando como as nossas tecnologias ajudam a entrar, se encaixam junto com outras tecnologias já existentes para promover esse processo da engenharia da usabilidade. É isso, o objetivo era esse, né? Entrou uma pessoa aí agora, não foi, Breno? Não sei quem. Não vi. Foi, acho que estava... E olha... sim, foi. Deixa eu ver aqui o nome. Leonardo, você quiser se Ramon. apresentar, é que começamos por volta das 18, mas pode... Aqui eu acho que já está praticamente com os objetivos atingidos aqui, né, Breno, da aula.
Sim, quiser... sim. E ele entrou um pouquinho mais à frente aí, mas nós estamos gravando e vamos disponibilizar isso daí no nosso canal, então, mas pode se apresentar aí para a gente conhecer, né, ter esse network aí. Ah, tá certo. Obrigado, Breno, obrigado, Fran. Boa noite a todos e todas. Eu sou aqui do Piauí, recebi o e-mail de vocês pela lista HCL e acabei perdendo o horário, acabei de ligar o computador e vi um pouquinho, né, o comentário também do professor Fran, e vou acompanhar, né, relendo aqui o e-mail, já tem 2 aulas de vocês no YouTube, eu vou reler isso aqui, e a ideia é que eu trabalhe com algum aluno aí de monitoria sobre a disciplina de HC, no qual eu sou professor, tá bom? Mas eu agradeço. Perfeito, Leonardo. A gente que agradece e outra coisa, viu, Léo? A gente dá apoio a trabalho de conclusão de curso e tudo. Se você quiser fazer uma aula chamar seus alunos para cá depois, ou mesmo fazer uma aula específica para eles, a gente pode fazer também. Porque, inclusive, toda a tecnologia para fazer um projeto, né? Aqui você pode fazer diversos projetos. Então, para um projeto, é tipicamente um aluno, né? Sala de aula, a gente faz um aluno da disciplina de HC, às vezes uma equipe trabalha num projeto, né? Para a disciplina, né? Então, aí você tem isso disponibilizado, né? Maravilha, Entendeu? maravilha, obrigado. Só para concluir... Eu vou precisar atender um telefonema aqui, pessoal. Não sei se eu volto. Um abraço, tchau, tchau. Tá bom, tchau, tchau, professor, obrigado. Só para concluir, em cima do que o professor Fran falou, essa questão da interação, né? Essa interação de ficar indo e voltando. Por exemplo, a gente fez aqui, só para deixar claro também, por exemplo, no nosso teste aqui, o Ítalo teve dificuldade de encontrar o botão de compartilhar. Isso significa que a usabilidade é a pior de todas? Não. Por quê? A gente precisa fazer esse teste com o professor Fran, que poderia me dar uma resposta mais assertiva, talvez o professor Leonardo também, mas existe nos estudos acadêmicos que, se eu não me engano, são pelo menos 8 usuários. Se a gente conseguir pegar 8 usuários e fazer um teste de usabilidade, a gente já conseguiria atingir, né, mapear pelo menos 90% das dificuldades do sistema. Então, o Ítalo foi por exemplo, o Ítalo teve a dificuldade ali de encontrar o botão de compartilhar. Se a gente aplicasse com todos os outros que estão aqui, será que todos teriam essa dificuldade? Né? Se aí, desses 8 que a gente aplicou, 6 teve dificuldade, 4 teve dificuldade, mas foi só um, aí a gente vê que a gravidade não é tão alta, né? Em 5 pessoas conseguem enxergar 80% dos erros de usabilidade. Pronto, né? 5 pessoas para 80%. Então, vale muito a pena fazer. E importante deixar claro, né, que aqui você não está envolvendo, você não está envolvendo o programador ainda. Programador. Né? Você não precisa fazer um MVP todinho para fazer um teste de usabilidade. E aí, professor Leonardo, com o A1, você consegue enriquecer o protótipo de tal forma que permite que você consiga fazer o seu teste ainda na fase de protótipo, porque o Figma, ele não produz protótipo, ele pode até ter uma fidelidade, como a gente gosta de dizer, uma fidelidade gráfica boa, mas ele não tem uma fidelidade internacional boa o suficiente para a gente poder fazer algum teste de usabilidade decente, né? Ele não consegue fazer. Então, daí que veio a história da gente construir o A1, né? Que foi exatamente para preencher essa lacuna, né? Onde eu posso enriquecer
colocar mais elementos interacionais e eu consigo enriquecer de tal forma que eu consiga fazer um teste de protótipo verdadeiramente útil, né? Porque, na verdade, esses testes de protótipo que a gente ensina em sala de aula, isso me incomodava muito, né? Me deixava até com aquela sensação de ser falso, né? Vamos fazer um teste de usabilidade, né? Vamos fazer um teste com um protótipo gerado, mas esse protótipo, né? Aí a diferença dessa ferramenta para uma ferramenta no-code é que aqui toda a interação, todo o desenho da interação continua sendo feita no Figma. Isso dá uma liberdade extraordinária. Você enriquece o protótipo sem abrir mão da liberdade criativa do projetista, né? Porque quando você começa a trabalhar com ferramentas no-code, você começa a engessar e a pessoa começa a ficar realmente com perda de liberdade criativa. Aqui a gente mantém a liberdade que o Figma dá normalmente, que é uma coisa muito, muito cara, muito valorosa, né? Para quem trabalha com design. Quem trabalha com design da interação tem liberdade, tem condição de fazer design participativo, né? O que o Breno estava fazendo nesse instante aqui é uma sessão de análise de usabilidade, X, uma sessão moderada, pessoal, certo? Então, tem um formato moderado e um formato não moderado. O que o Breno estava fazendo, até para ilustrar, né, é uma sessão moderada, ou seja, os participantes de uma sessão de design colaborativo não precisam estar co-presentes, né? Pode fazer isso de forma remota. E usando lá o lookback fica bom porque você consegue ver as expressões e tudo, né? E ainda gravar tudo aquilo, ainda tem um caderninho de anotação para o engenheiro de UX fazer as observações e melhorar no processo de iterativo, né? Fazer um design melhor numa segunda versão, porque ele aprendeu ele submeteu a primeira versão, né? Porque aí fica mais fácil você fazer essas coisas, você testar. Antigamente, como você tinha que codar, você tinha que programar, então fica tudo muito mais caro. Você aposta todas as suas fichas no design somente. Aqui eu posso, como eu não preciso envolver a turma da programação, basta design, eu consigo ter, inclusive, diversas propostas, né? Uma coisa que a gente fala, que tem na literatura, que a gente não usa, que é o design concorrente, né? Ou seja, eu tenho testo 2 ou 3 propostas de design de interação distintas, concorrentes, barato, e escolha melhor, né? Isso a gente vê na literatura, mas no mundo real isso não existe porque é caro demais, é impraticável, né? E agora com esse tipo de ferramenta, isso começa a sair dos livros e a gente começa a ter um discurso mais coerente em sala de aula, assim que eu vejo, né? E agora eu consigo navegar da teoria para a prática, o que normalmente, sem essas ferramentas, eu tinha dificuldade. É isso. É isso. Só pegando um gancho da aula passada, né, para a gente ter essa ligação, aí, por exemplo, a gente fez aqui um teste de usabilidade, mas se a gente, por exemplo, quisesse fazer o teste de usabilidade aqui dessa mesma forma agora, só que fosse, por exemplo, com uma pessoa cega, né, a gente teria que seguir o que a gente comentou no encontro passado, né, a questão de organização das estruturas aqui no Via Figma, porque como a gente transforma isso aqui no HTML, né, as estruturas que está sendo, que vai ser gerada lá no HTML, precisa estar fiéis, né, com o que é o visual, né, não é, a gente, já que uma pessoa não vai conseguir visualizar, usa os leitores de tela para isso, e aí a gente poderia, né, fazer um teste desse, viu que não ficou bom lá com o usuário cego, volta para cá, reorganiza as coisas, observa o que pode melhorar, né, criando aqui, como foi, se vocês tiverem oportunidade, quem não assistiu,
a questão da acessibilidade, configurar aqui, usaria labels e tudo para deixar. Então, isso ficaria de forma rápida e barata, como o professor falou, de testei, a minha nota foi tanta, eu não gostei daqui, vi que isso aqui está sendo um gargalo, vou voltar para o protótipo, faço essa mudança em cima do que os usuários reais já passaram, e aí eu faço a melhoria e eu sei que o meu projeto, no final, vai estar com uma probabilidade de ser aceito muito maior. E de uma forma mais barata que você conseguiu fazer isso, testando vários outros fluxos.